Amigos e amigas da Rádio Globo, Fio de Esperança, esse é o nome do livro de André Ribeiro, né? Que ele também fez a biografia de Leônidas da Silva. Fio de Esperança, para quem acompanha futebol, nem preciso dizer sobre qual atleta ou ex-atleta, já saudoso atleta e saudoso treinador que estamos nos referindo. Tele Santana, assim ele era conhecido. Sobre o livro Fio de Esperança, então, converso com o autor, André Ribeiro. Boa noite. Boa noite, Marcos, e ouvintes da Globo. Pois é, rapaz, tanta coisa bacana para contar sobre o Tele. E o que eu achei bem interessante no teu livro é que você aborda também detalhadamente histórias do começo, de onde tudo começou, como tudo começou, porque muita gente fez trabalhos, inclusive trabalhos de conclusão de curso de universidade, sobre o Tele treinador, ou sobre o Tele já profissional, mas você aborda no teu livro detalhes do Tele Santana itabirense, da época de Itabira, não é isso? Exatamente, Marcos. Foi uma curiosidade, né? Esse livro agora está sendo uma reedição, né? Esse livro foi lançado em 2000, quando o Tele ainda era vivo, então precisava de uma atualização, o livro estava esgotado há muito tempo, né? E graças a Deus a Feira dos Livros aqui em São Paulo se sensibilizou e fez essa nova edição, né? Ele tinha, na época, quando eu fiz a biografia, no primeiro momento, o que eu queria, na verdade, era descobrir por que ele era amado e odiado ao mesmo tempo, né? Porque aquele jeito dele de encarar o futebol como o último minuto da vida dele era uma coisa impressionante, né? E a paixão que ele tinha pelo esporte também, né? Então, para muitos ele era um mestre, mas para outros ele foi um carrasco para muitos jogadores também, né? Eu queria entender de onde vinha esse comportamento. Uma biografia, por mais que você tente entrar dentro da vida de um personagem, sempre é pouco espaço para você conseguir. E aí, num contato no dia a dia que eu tive com ele durante longos 4 meses, né? Eu fui descobrindo isso, né? Até que eu fiz um passeio com ele exatamente na cidade, né? Ele nasceu em Itabirito, e ali estava toda a chave do negócio, né? A família, aquele paizão, disciplina rígida, né? Foi criado longe da mãe, teve que aprender as lições duras da vida ao longo do tempo, sempre sozinho. Então foi ali que eu fui encontrando alguns elementos das características principais dele, depois do homem jogador, o homem técnico, né? Então vamos falar sobre isso para começar, André. Alguma curiosidade especial te chamou a atenção nessa fase do Tele, tentando, né, como mineiro do interior, tentando encontrar um espaço no futebol? O que você contaria de mais curioso dessa época? Olha, o mais curioso é que o pai dele era um amante de futebol, né? E montou um time de futebol, né? O América, que era um clube do interior de Minas, não esse América do Mineiro, que todos conhecem, né? Mas era um América ali de Ouro Preto, né? E jogavam todos os irmãos, ele tinha uma família muito grande, né? E todos os irmãos homens dele, 3 deles pelo menos jogavam, né? Aí ele desde que ele seria titular do time dele, mas ele começou ali dentro do futebol de Minas, ele relembrava os clássicos, né? Entre Itabirense e União, que era o grande clássico da região, que nunca mais enfrentou nenhum jogo com maior dificuldade do que esses, né? Nem Fla-Flu, nem São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e São Paulo, enfim, que todos os times que defendeu como técnico, né? Durante o longo da carreira dele, ele ficava impressionado com aquilo. E a prova maior que ele dava assim, tanto valor a essa raiz dele, essas origens dele, né? E que até o modelo de estilo de jogo que todo mundo considerava o TV como que ele sempre deu valor ao futebol arte, né, que foi conhecido pela seleção de 82, quando perguntaram a ele certa vez, depois dele consagrado, já campeão do mundo, ele perguntaram a ele qual seria o time, né, que ele guardava, o time dos sonhos dele, né, e qual não foi a surpresa de todo mundo quando ele disse que era o time do Ribeiro Junqueira, que era um time do interior de Minas, né, e ele citava de quase salteado, né, eu também até guardei essa escalação de tanto que ele sempre falava, era Mangaga, Maninho e Batista, e 5 Luiz Quadrado, Vicente, Geraldino, Daé, Caturé e Elaí. Ele falava isso com uma fluência que eu fiquei tão... Nossa, mas você acabou decorando também. Exato, e ele disse assim, que a partir dali, a Ribeiro Junqueira entrou pro mapa do mundo, né, porque televisões da Alemanha e de outros países queriam saber que time era esse, né. Era um time do interior que jogava bonito e tinha as cores parecidas com a do Fluminense. Isso que me chamou também a atenção. Ele pegava sempre a raiz dele para colocar toda essa paixão dele no futebol, né? E a paixão pelo próprio Fluminense, que ele nunca deixou de registrar. O Tele teve uma relação muito forte também, muito carinhosa com o Atlético Mineiro, com outros grandes clubes nos quais ele trabalhou, mas ele nunca negou esse carinho especial pelo Fluminense. Outro aspecto muito interessante do teu livro é que você aborda
que talvez o Tele tivesse nascido numa geração errada. Aliás, é até engraçado, porque errada para as chances estatísticas dele na seleção, mas certa para o futebol brasileiro. Por quê? Porque o Tele tinha a mais difícil concorrência na ponta direita, né, para ganhar uma vaga titular da seleção, do que alguém já pôde ter em qualquer tempo do futebol. Quer dizer, eu não acredito, não sei qual é a tua opinião, André, que alguém tenha tido no ataque uma concorrência tão difícil assim que faça com que a gente diga assim, nossa, o cara joga demais. Mas o problema é que os outros dois também jogam. Como é que o técnico vai convocar 3 pontas direitas para a seleção? Não é isso? Exatamente. Estava ouvindo agora, nesse Juninho momento. Botelho falho duríssimo. Juninho Botelho e Garrincha, que eram justamente os jogadores que disputavam a ponta direita da seleção do Brasil. Exatamente. Você vê que o técnico na época era o treinador dele no Fluminense, que era o grande inspirador dele. Aliás, toda essa coisa da dureza do Tele no futebol, linha dura, ele, no livro, não sei se você reparou, exatamente, era o modelo do Zezé, né, de rigor absoluto. Estou mostrando o seguinte, tá aqui, ó. Tem opinião de ouvinte chegando pelo e-mail, opinião de ouvinte chegando pelo alto-falante, que é o nosso sistema interativo. Era coisa do ficou, né? Mesmo jogando no time, teve confiança naquele jogador, o Tele ficou, num certo momento, todo mundo imaginou chateado, magoado. Lógico, naquele primeiro momento, sim. A prova que não, que na história, quando ele foi à seleção, ser técnico da seleção, o assessor... Participação dos ouvintes pelo alto-falante, que é o nosso sistema. É uma coisa bonita, uma retribuição a tudo que o Zezé tinha representado na vida dele, como jogador de futebol. Eu gostaria que você falasse também para a gente sobre o seguinte. No início da entrevista, você dizia, uns gostavam, outros não gostavam. Eu cheguei a conviver com o Tele como repórter esportivo, cobrindo a seleção brasileira em 1986, na preparação para a Copa do Mundo. Não fui até a Copa, mas cobri em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Vila Olímpica do Atlético, e às vezes na Toca da Raposa do Cruzeiro, eu cobri a seleção brasileira. Eu, graças a Deus, olha que seleção é difícil, é uma pressão muito grande, porque é entrevista coletiva, mas eu tive sorte, porque graças a Deus ele sempre foi muito gentil com a imprensa nas semanas em que eu fiquei em Minas cobrindo a seleção. Você diria que o Tele estava mais para essa coisa da generosidade, da paciência com jornalistas, do carinho, ou para aqueles momentos de endurecimento na relação, de briga, o veto ao jogador que pula muro da concentração para ir participar de festa? Qual o Tele que predominava, na tua opinião? O severo ou o amável? Ai, Marcos, é muito difícil isso, porque, olha, eu tive contato com tanto jogador, né, para fazer o livro, muitos, né, e assim, é tão complexo você aqui tem qual as atrações o comportamento que já foram ar nos programas anteriores. E aqui já está o público. Ele não vivia mais nada na vida dele, a não ser o futebol. Então, dentro do futebol... Já reagindo sobre os jogos de hoje, a Flamengo. Confiança. Então, ele acreditava confiança no seu grupo de jogadores. Tempo real do rádio, né, Marcos? Marcelo, que é de Magé, Rio de Janeiro. Comentando, assim, já comentou. Olha a hora que ele mandou, 9h21, mandou agora. Olha esse aqui, mano. Olha a quantidade de gente que mandou. Impressionante, né? Ó, Hermínia. Oi? Há um probleminha na linha do André Ribeiro, do nosso entrevistado. Nós estamos entrevistando ao vivo, gente, o André Ribeiro. Ele que é autor do livro Fio de Esperança, sobre a obra de Tele Santana como jogador e como treinador de futebol. Quer dizer, tudo que Tele realizou, e até mesmo antes de ser jogador, a história de vida, de família, é uma biografia que eu diria bastante completa sobre o Tele Santana. Pode prosseguir, André, houve um probleminha na linha telefônica, mas já está restabelecido o nosso contato. Pode prosseguir de onde você tinha parado aqui de falar com a gente. Ele foi sempre muito duro na relação com os jogadores. Por exemplo, Raí, eu vi, ele era o capitão dele no São Paulo durante muito tempo, né? E Raí encontrou assim, ele testava, né, o psicológico dos jogadores. Raí era o capitão dele no time. Então, todo jogo ele começou a sacar o Raí com 35 minutos de segundo tempo. Né? E o Raí ficava chateado. Ele chegava no treinamento no dia seguinte, durante o treino, pegava e tirava o colete titular e passava ele para a reserva. Ele queria exatamente isso, sabe? O que o Raí ia fazer quando ele tomava uma atitude dessa? Você acompanhou, na seleção, evidente que não era esse tipo de rotina, mas no clube que você percebia isso, quem era capaz de ser líder no time dele, quem era capaz
de sobreviver a essa tortura. Eles estão tentando torturar o jogador nesse sentido psicologicamente, para testar o cara até o fim, mas no sentido de extrair dele melhor. Ele precisava dos líderes dele dentro de campo. Mas, por outro lado, tomava a defesa também de seus jogadores quando os jogadores eram atacados, criticados e tudo mais. Exato, e aí que vem o lado paizão, né? Pra mim, eu ouvi de muita gente, eu vi Palinho assim, chorar na minha frente copiosamente, com quem teve até problemas de relacionamento no final do período que ele esteve no São Paulo, quando o São Paulo perdeu, o Palinho perdeu aquele pênalti que tirou o tricampeonato de São Paulo da Libertadores. O Palinha esteve aqui em São Paulo, em vários eventos que aconteceram agora, em função das homenagens aos 80 anos dele, chorando, como criança, assim, olha, homem igual aquele não teve. Pintado, então, é uma coisa absurda. Ele chorou, mas chorou assim que nem criança. Eu nunca vi um homem travar emocionalmente quando você só tocava no nome do TD. É uma coisa assim, que toca a gente emocionalmente. E eu tive, graças a Deus, esse contato nele, e eu entendi por quê, essa generosidade que tinha, porque ele era uma pessoa muito simples, extremamente simples. É por isso que eu acho que não só ele é respeitado pelos torcedores de São Paulo, os clubes que recebeu, eu vou encerrar a entrevista, uma vinhetinha de separação, aí eu vou ler algumas opiniões de ouvintes e chamar o primeiro comercial, tá bom? Em São Paulo tem uma torcida organizada em nome do TD. Quer dizer, ele já faleceu e quando tem momentos que São Paulo está ali próximo de disputar título, eles gritam sempre aquela tradicional coro, né? Perder, olhei. É verdade. É impressionante. André, conta então pra gente como é que o ouvinte da Rádio Globo pode fazer para adquirir essa nova versão do seu livro, esse novo complemento, aprimoramento do trabalho, o livro Fio de Esperança, de André Ribeiro. Qual é a editora? Conta pra gente. A editora é a Cia dos Livros, né? É uma editora aqui de São Paulo, mas o livro está em praticamente todas as livrarias, né? Mas hoje em dia, com o acesso à internet, é sempre muito fácil você adquirir obras diretamente pela internet. O caminho mais rápido seria da própria editora, ciadosLivros.com.br. E ali acho que todo mundo que quiser, acho que é uma leitura obrigatória, não só para os amantes de futebol, mas para quem quer conhecer a vida de um grande brasileiro. Mais que um técnico de futebol, ele ensina muita coisa em relação ao ser humano, né? Uma biografia para isso também, para a gente mostrar não só o lado social. Débora Freitas será a autora deste referido boletim. Obrigada. André, muito obrigado pelo carinho, pela participação aqui ao vivo no Quintal da Globo. Um grande abraço, tá bom? Obrigado a você, Marcos, e aos ouvintes da Globo. Nós conversamos ao vivo com o escritor André Ribeiro, ele que é autor desse livro Fio de Esperança, sobre a vida e a obra futebolística, como jogador e como treinador de Tele Santana. Muitas histórias interessantes, muitas histórias polêmicas, acima de tudo, muitas histórias de reconhecimento. Eu tive a honra de conviver com o Tele, repito, como treinador, e pelo menos comigo sempre foi extremamente gentil. Convivi, repito, na cobertura da Seleção Brasileira em 1986 e numa rápida passagem dele pelo Flamengo em 1991. Eu diria para vocês o seguinte: Tele Santana era um apaixonado pelo futebol bonito, pelo futebol de qualidade. Aí alguns podem entrar agora aqui no alto-falante da internet ou mesmo no telefone e dizer, mas ele perdeu 2 Copas. É verdade. Ele só não, né? Ele e os atletas, todos perderam. Tanto a Copa de 82 quanto de 86. Mas o mundo inteiro reconheceu que se tratava de uma seleção que fazia um culto ao bom futebol. O mundo inteiro reconheceu nas conquistas dos mundiais pelo São Paulo de que ele não era pé frio, como alguns diziam. O mundo inteiro reconheceu que Tele, acima de tudo, não se conformava apenas com resultado. Ele queria mais. Ele queria beleza. Ele queria a arte no futebol misturada com eficiência. Eficiência e arte. Por que não? Por que algumas dunguizações, me permitam o neologismo do futebol, tentam impor uma contradição entre beleza da arte e futebol de resultados? O resultado e a arte caminham juntos. É só ver o Barcelona, por exemplo. Para isso, basta ter uma mistura de talentos, boa marcação e um treinador que não seja medroso. Um treinador que seja apaixonado por futebol.